Bom, gente, trago aqui mais uma notícia para vocês. Bom, como é do conhecimento de todos, a equipe econômica do governo esteve presente hoje na Comissão Especial da Reforma da Previdência. E, bom, gente, inclusive em relatório enviado pela equipe econômica do governo, tivemos a confirmação, sim, que desse 1 trilhão e 200 bilhões que será a economia feita em 10 anos através da aprovação da reforma da Previdência, 87% deste valor será retirado do trabalhador que recebe, em média, R$ 1.370, ou seja, sendo assim um montante de 1 trilhão e 12 bilhões de reais. Bom, gente, a partir dessa declaração, deste relatório do governo, nós podemos fazer o seguinte raciocínio sobre esses números, sobre esses dados, que para onde que esse montante de 1 trilhão e 12 bilhões, que é o que será retirado do trabalhador menos favorecido no caso, para onde será destinado este valor? Pois, inclusive, é discurso da oposição, que inclusive não é rebatido, de que esse valor irá ser destinado ao mercado financeiro. E, inclusive, torna a repetir que essa é uma afirmação da oposição, dizendo que boa parte deste montante, que será economizado na reforma da Previdência, tem uma boa probabilidade de ser destinado ao mercado financeiro. Ou seja, a parlamentar, inclusive, hoje na comissão especial, levantou essa questão sobre, inclusive, várias classes trabalhistas que serão retirados esse valor de 87%, esse percentual do valor de 1 trilhão e 200 bi que estão sendo prometido pelo governo com a economia através de uma aprovação da reforma da Previdência. Como, por exemplo, nos casos citados pela própria parlamentar, do BPC-Loas, da aposentadoria rural, do auxílio-doença, também temos no caso a pensão por morte e também dos professores e etc. Todos os trabalhadores que estão, inclusive, encaixados naquele dado que nós passamos, que recebem em média R$ 1.370. Ou seja, sabemos, que, como a própria parlamentar também falou, teremos mais dificuldades para que os trabalhadores consigam uma aposentadoria, devido ao tempo de contribuição muito elevado de 40 anos de tempo de contribuição e também uma aposentadoria devido à idade mínima também estar muito elevado, levando em consideração pesquisas feitas por especialistas da área sobre municípios em que a maioria da população não chega a essa idade de 65 anos. Bom, gente, a parlamentar levantou essa questão de que este valor, este percentual será retirado desses trabalhadores e o problema é para onde serão destinados, já que é inclusive importantíssimo que nós tenhamos melhorias tanto na área da educação como também na área da saúde. E bom, gente, o parlamentar falou sobre esses assuntos hoje na comissão especial. Peço que curtem o vídeo, se gostarem, deixarei o vídeo da parlamentar falando. Peço também que assistam até o final, compartilhem com seus amigos para que eles possam ter conhecimento sobre todos esses assuntos e até o próximo vídeo. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar o ministro e o secretário e a equipe. Primeiro-ministro, acho que os representantes aqui do povo brasileiro e da população brasileira precisariam, no mínimo, ficarem chocados com o que viram e ouviram hoje aqui na apresentação da equipe do governo. Se não há desconhecimento e não há má-fé, nós precisaríamos interpretar a apresentação do governo como um projeto claro de eliminação da Previdência Pública brasileira. Porque, obviamente, decretar que esse sistema está falido é uma decretação de quem ou não conhece o sistema, não conhece o histórico da Previdência Social brasileira e a construção que se fez na Constituição, ou, de fato, aponta para um projeto claro. Aliás, está escrito na lâmina da capitalização, que é o modelo alternativo ao atual modelo brasileiro. Se ele é alternativo, ele substitui o modelo de seguridade pelo modelo de capitalização. E eu ouso afirmar aqui, como quem trabalha nesse tema há 30 anos, de que esse é um modelo absolutamente sustentável, porque ele é um modelo quadripartite. Ele não apenas tem a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da União, porque a União está na Constituição como contribuidora, e ela nunca passou de 1/3, mesmo nos momentos de maior crise, nunca passou de 29% nos momentos de maior crise,
mas também tributa o capital, através das contribuições sociais que são colocadas sobre o faturamento e lucro das empresas. E a substituição que é proposta é dizer para o cidadão o seguinte: nada disso mais contribui para sustentar a Seguridade Social brasileira, e agora vai você, cidadão, você sozinho, que é o que se aponta, lá para o banco, resolver sua vida. Poupar o que puder, quando puder, você e o banco. E você que se vire. E lá na frente, se não for possível bancar o seu salário mínimo, o Tesouro entra. O Tesouro não pode entrar agora para bancar a pensão por morte de um salário. O Tesouro não pode entrar agora para bancar o BPC de um salário mínimo a partir de 65, mas pode entrar quando tiver no banco privado para garantir um salário mínimo no regime de grande lucratividade do sistema financeiro brasileiro. E o que é que se diz para a sociedade? Nós estamos acabando com os privilégios. Aí, quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte: Paulo Guedes, Rogério Marinho, ministro e secretário, nós estamos abrindo todos os dados. Isso não é verdade. A lâmina que vocês trazem, que já foi trazida aqui há 10 dias, o único dado que vocês abrem é o dado de onde estão as perdas, a economia, que é exatamente dizendo o seguinte: do 1 bi 200, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 12 é juntando a aposentadoria dos mais pobres, que vocês próprios reconhecem que é até 2 salários mínimos em 83%, mais a LOAS, que é exatamente o benefício de prestação continuada sobre os idosos pobres e as pessoas com deficiência, mais o abono salarial. Isso aqui dá 1 trilhão e 12. Apenas o resto está sobre os servidores públicos. Então, não adianta falar da proporção matemática. Claro que a regra matemática não caiu, mas a regra tributária de capacidade contributiva também não caiu. O que vale é a capacidade contributiva de cada cidadão. E os pobres não têm capacidade contributiva. É isso que vale na regra tributária, de quem pode contribuir. E esses não podem. R$50 para quem ganha um salário mínimo é muito. É muito. E o que vocês dizem para a sociedade é o seguinte: se eu não fizer a reforma, não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear a matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina. Quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até 2 salários para dar para os bancos. É isso que vocês estão fazendo. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho, e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. Como é que vai impedir a quebradeira das empresas de construção civil do Nordeste, que não conseguem mais fazer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a indústria já caiu mais de novo agora, um percentual, e não há política industrial no Brasil? Por que que o BNDES para de ter linha de crédito? Por que que não tem mais linhas de investimento? É por causa da reforma da Previdência? Aí vem a outra pergunta. Esse 1 trilhão e 200 bilhões vai entrar para a economia, para a educação e para a saúde? Qual é o custo da transição? Esse é o dado fundamental que não chega aqui. Nenhum requerimento de informação que foi entregue até agora ao governo teve esta resposta. O custo da transição de um modelo para o outro vai comer muito mais em 10 anos do que 1 trilhão e 200 bi. Todas as previdências até agora que foram para a capitalização tinham uma previsão, que aliás até agora vocês não deram qual é, só na Argentina foi 18 vezes maior do que o previsto. Na Bolívia foi 2,5 vezes maior. Na Polônia foi 14% do PIB. No Chile foi 18 vezes o PIB. Qual é o custo da transição desse regime no Brasil?
Em 10 anos vai ser 1 trilhão? Senhor ministro Paulo Guedes, senhor secretário Rogério Marinho, esse dinheiro não é para investir em coisa nenhuma. Como é que vai custear o atual sistema de aposentados e pensionistas com 1 trilhão, se nós não sabemos qual é o custo dessa transição? Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Como é que vocês vão manter a aposentadoria e pensão dos atuais, se o déficit vai aumentar? Quem vai bancar? É o atual Tesouro? Vocês vão, na verdade, aumentar o déficit. Um déficit que hoje vocês falam que é 200 bilhões, é mentira! É mentira! Pegue todos os dados, o déficit hoje, ele existe, mas é de 54 bi, ministro. E nós podemos provar isto. Nós podemos provar isto. É uma mentira atrás da outra para a sociedade brasileira. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram, do governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhangabaú, as filas no Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Até a bagagem ia diminuir o preço das passagens. Estamos vendo aí o preço das passagens onde está. Não há, é uma mentira atrás da outra. Falem a verdade para a sociedade brasileira. Digam assim, olha, nós vamos fazer a reforma porque nós queremos privatizar a Previdência. Ponto. É verdade. Aí nós vamos debater em cima da verdade. Mas mentir não dá. Que isso aqui é para salvar a economia. Qual é a proposta? Quer salvar a economia? Vamos fazer a reforma tributária, nós topamos. Vamos fazer lucros e dividendos, vamos fazer imposto sobre grande fortuna, vamos fazer reforma tributária de verdade. Parem de gerar chantagem sobre os governadores. Vamos fazer a pauta federativa. Eu acho também que tem que ajudar os estados, deputado Samuel. Mas vamos fazer a pauta federativa. Tem Lei Candir, tem um monte de coisa para fazer, vamos fazer. Agora, botar os governadores reféns dessa pauta, não é verdade, não podemos fazer isso. Dizer que vai salvar a universidade se fizer a reforma da Previdência, se fizer a reforma da Previdência não tem nenhum impacto esse ano. Está cortando 30% das universidades brasileiras, dizendo que vai salvar. Se fizer essa reforma, não tem impacto esse ano. Então, olha, eu estou absolutamente chocada com o que eu vi aqui. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduziu o investimento. Gerem emprego, aumentem o lucro das empresas, botem o país para produzir, que nós resolvemos o problema da economia brasileira. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira. Obrigada pela fala e pelo tempo.